E aí, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco, vai executar, né, um estudo aqui com DDoC novamente. Só que dessa vez eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza um programa, né, brasileiro. Isso que eu acho uma das coisas legais. É um programa de docking brasileiro que está disponibilizado em um portal online. Ele chama Doctor. Acho que quem for pesquisar esse trabalho já vai entender um pouco sobre ele. E nesse caso a gente vai mostrar de como que é fácil utilizá-lo para fazer uma docagem e além disso, né, mostrar para vocês também que caso vocês queiram ter maior informação, você pode pesquisar aqui no próprio YouTube LNCC Doctor Mini Curso. Você vai ter algumas palestras que eu sempre utilizo como referência para entender melhor sobre o projeto, né, o Doctor, como ele é feito, como que ele trabalha, né, qual tipo de algoritmo ele é utilizado para avaliação das melhores conformações espaciais do ligante, né, e a estrutura da proteína. Então recomendo vocês assistirem o dia 1, o dia 2 e o dia 3, eu vou deixar aqui. Então são os pesquisadores, professores aqui do Brasil, né, que fizeram esse trabalho. E a gente pode entender um pouco melhor como que funciona e como que a gente pode utilizar tanto para fazer um trabalho de graduação, né, na pós-graduação, ou até por explorar, né, quem gosta de ficar fazendo isso nas horas vagas. Então vamos lá aqui aprender um pouco sobre como utilizá-lo. Bom, para começar eu fui procurar uma estrutura, né, para a gente avaliar como que a gente pode ver essa docagem. Então eu encontrei um mineral corticoide, um receptor de mineral corticoide, acho que tem uma mutação aqui, e ele tem em sua estrutura, já foi resolvida, né, por difração de raio-x, acho que chama espirolactona. Então internamente a gente pode ver que tem essa estrutura, né, uma molécula, e aí eu fiz o download desse arquivo ao qual tenha o posicionamento dos átomos dessa estrutura. Então é só fazer o download do Legacy PDB. E nesse download, né, deixa eu já ir na pasta aqui, tem esse arquivo e a gente vai dividir esse arquivo no ligante e na proteína. Então eu utilizo mesmo o PyMol para isso. A gente abre o PyMol. No PyMol eu vou abrir, né, o arquivo que eu baixei ali do PDB. Esperar um tempo aqui. Deixar isso. E nisso eu carrego, eu só vou arrastar aqui e carregar o arquivo. Aqui a gente tem as moléculas de água, tem um ligante aqui internamente, né? Deixa eu aumentar isso daqui. E eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou remover todas as águas, né? E aqui você vem no deve ser Actions, Remove Waters. E nisso a gente tem tanto a estrutura da proteína como o ligante. Então eu clico aqui no S e aqui já procuro o ligante que chama SNL, DOM Actions. Eu vou extrair esse objeto para um novo arquivo. Então agora eu tenho tanto esse ligante como a proteína. Nisso a gente pode salvar. Então você salva aqui o ligante, eu só vou mostrar para vocês, eu já fiz isso, e você exporta, né, como molécula, e aí você salva na sua pasta. Você pode salvar como arquivo PDB mesmo, então se eu só selecionar PDB e colocar o nome, aqui eu já tenho salvo, como também já salvei a proteína. Outro ponto que eu quero falar para vocês é que a proteína aqui, ela não tem os hidrogênios adicionados, então você pode modificar isso. No próprio portal do Doctor ele adiciona automaticamente num pH neutro, pelo que parece, mas você pode ir em outro servidor ali e ajustar manualmente, e nisso você pode vir aqui nesse servidor que eu vou deixar para vocês, PDB2PQR, e você pode adicionar, né, você pegar essa estrutura salva da proteína, carregar nessa caixa aqui, e adicionar o pH desejado. No final, né, desse processo, eu não vou fazer porque eu já tenho feito e vou adicionar a própria proteína, mas você tem um arquivo PQR que você baixa e você tem que, o que eu sugiro é você abrir esse arquivo, deixa eu deletar isso aqui, abrir o arquivo PQR gerado ali e salvar novamente, né, você exporta novamente no arquivo PDB e com o nome
um nome diferente, eu coloquei, por exemplo, PH7, eu preparei um PH7. Então, basicamente, para esse tipo de estrutura, a gente tem tanto o ligante como a proteína aqui, todos os dois em arquivos PDB. Bom, agora que a gente já tem os arquivos, né, que tem a proteína e o ligante, às vezes pode ter um cofator ali, eu vou mostrar essa aba ali durante o processo de preparo aqui do Doctor. A gente já pode começar a fazer o processo para a docagem. Então você primeiro tem que acessar o servidor, né? Qualquer coisa você pode pesquisar no Google, escrever no Doctor, você vai entrar nessa aba. Ela tem uma interface bem amigável, na qual explica de forma resumida cada etapa aqui, o que acontece nesse programa, né? Mas bem simplificado. Eu já vou partir para o processo de docagem para mostrar para vocês, então você clica aqui no Docking. E nessa aba Docking você vai ter várias abas. E nessa primeira aba é relacionada à proteína, então a gente vai ter que adicionar a proteína. Então é só clicar nessa caixa verde aqui, Add File. Então a gente carrega a nossa proteína já. Eu vou só achar a pasta aqui que eu deixei. Então eu tenho escrito protein. Eu vou deixar o próprio arquivo sem o preparo do hidrogênio. Então eu vou clicar aqui. E aqui ele vai carregar meu arquivo. Eu tenho que clicar em Send para verificar se está tudo ok. Ele deu um check mostrando que está ok. Às vezes pode dar um x, então tem algum problema na sua estrutura. E aqui você tem pode selecionar, né, o estado de protonação de alguns resíduos, que às vezes são resíduos importantes que são variáveis dependente do pH. Eu não vou mexer nisso, mas é importante ressaltar isso. Dependendo da estrutura, vai modificar, né, a interação entre o ligante e a proteína. Eu vou deixar basicamente nessa forma padrão só para a gente verificar como que vai ser a docagem. Isso seria, né, um redocking para validação. Então, eu não vou mexer. Aqui a gente tem, descendo, né, para o final da página, 3 caixas. Aqui a gente vai enviar o arquivo para o Doctor. Aqui você pode fazer o download, então ele vai fazer download de outros arquivos em parâmetros diferentes, que são reconhecidos pelo Doctor. E você pode ver a estrutura 3D para verificar se está tudo ok. Então aqui a gente tem a estrutura. Você pode selecionar aqui e ver o melhor alteração possível aqui para sua proteína. Bom, agora aqui a gente pode enviar para o Doctor, então a gente vai para a próxima aba, que são os cofatores. Essa proteína não tem cofator, mas você pode mexer ou adicionar caso sua proteína, por exemplo, tenha um metal, sem um grupo M, né, um anel porfirínico, uma porfirina. Então, depende muito da sua estrutura, esse portal permite isso, e o que eu acho que uma das diferenças de alguns outros programas que, para preparar desse jeito, ficaria mais complexo. Eu vou colocar que eu não uso, né, nesse caso dos cofatores. E aqui a gente vai adicionar, já na próxima etapa, o ligante. Então, é o mesmo esquema da proteína. Eu vou colocar o ligante. Vou pedir para ele adicionar os hidrogênios, né, para manter da forma correta, e aí eu verifico ali na visualização, né, que você pode mexer na rotação da ligação carbônica. Então eu vou deixar tudo padronizado. E aqui a gente vê se está tudo ok. Então tem os hidrogênios, está a estrutura esperada ali própria resolução ali de fração de raio-x. Novamente você pode fazer o download e depois, né, caso esteja tudo certo, enviar para o Doctor, né, para o servidor. E aqui ao final a gente vai adicionar a região na qual que vai acontecer a docagem. Eu vou utilizar como referência no próprio ligante, um átomo do ligante, então eu vou ver onde ele está posicionado para fazer o centro. Nesse caso eu vou usar esse daqui mesmo, essa primeira etapa. Então aqui é o eixo X. Opa. E aí eu vou já definir ele aqui, então você pode definir seu eixo X. Você pode fazer manualmente, eu só vou pegar como referência para validar conforme a estrutura já resolvida. Então aqui novamente, e ele vai achar essa caixa. Pronto, então ele vai estar ali. Você pode visualizar manualmente com o mouse. E aqui você é o tamanho da caixa, né, o read size. Vou deixar padronizado. Esse
discretização, né, vou traduzindo em português, ele é uma referência não seria a taxa de erro, mas a confiabilidade da sua predição. No minicurso eles falam um pouco sobre isso. E caso você queira alterar e tentar entender um pouco disso para melhorar seus resultados, você só acompanhar o curso e verificar qual o melhor valor. Esse daqui é o padrão. Normalmente, pelo que parece, quanto mais baixo, mais confiável, mas eu vou deixar assim, padronizado. Então, está tudo padronizado. Vou deixar os parâmetros já disponíveis pelo servidor. E ao final você escreve o nome, né? Vou deixar teste 1. Vou colocar o meu e-mail. Então esses são dados obrigatórios para que aconteça, para que o programa funcione, e aceitar os termos. Então, após isso, está tudo certo, verificado a caixa, é só clicar o doc. E vai acontecer, né, a docagem, né, no próprio servidor. Você não precisa ficar na página, ele vai atualizando caso você espere aqui, mas ele vai mandar um e-mail para você. Então pronto, já está acontecendo a docagem. Quando terminar, a gente vai verificar os resultados para ver se a estrutura da docagem foi correta ou foi esperado conforme a estrutura resolvida por difração de raio-x. Bem, foi finalizado o processo, então já caiu ele vai te mandar o e-mail, mas se você esperou ali, vai cair nessa página, na página de results. E aqui ele pede para você selecionar algumas condições, como a quantidade de ligantes, e também você pode comparar a conformação. Eu nunca fiz isso, né? Vou testar agora com vocês, eu vou selecionar, e eu acredito, acho que se você colocar o ligante na posição inicial, né, que é esse arquivo, ele compara e te dá o RMSD. Então a gente vai verificar, mas existem outros tipos de análise que você pode fazer em um servidor, e eu vou mostrar isso depois em outro vídeo. Então aí você clica Analyze, espera algumas condições, então pronto, ele te dá o RMSD em comparação àquela estrutura. Ele mostrou que teve um ligante aqui, e aqui tem uns parâmetros que é avaliado. Ele te informa, né, como que é computado, quais são esses valores, você pode usar como referência depois, e dar uma para avaliar de forma mais confiável. Eu recomendo verificar os vídeos que eles falam um pouco melhor sobre como que você analisa esses resultados. Mas assim, ele é ranqueado e ele vai te dar o melhor posicionamento encontrado nesse estudo. Então aqui vai dar para ver a estrutura, eu não consigo ver muito bem, né? Fica meio complicado aqui. O que eu faço, né? Eu baixo os arquivos, então você faz o download. O download é um arquivo zipado, então eu vou aqui, downloads. Ele vai te dar, nesse arquivo zipado, né? Eu abri aqui, algumas informações. Então ele te dá a proteína, o resultado e o ligante. Eu vou abrir a proteína, então eu vou clicar aqui mesmo, carregar essa proteína que foi preparada pelo servidor. Beleza. E aqui eu vou voltar e carregar o resultado. O resultado, você tem várias estruturas, você pode acompanhar, selecionar uma por uma, né, até o 24. E eu vou selecionar o melhor ranqueado, ele te dá aqui, ó, Best Rank mol.2, você pode abrir aqui e verificar. Então essa foi a melhor estrutura encontrada ali, o posicionamento da melhor estrutura do ligante. Eu vou abrir como referência o arquivo inicial, que contém a estrutura resolvida. E vocês podem ver, né, deixa eu esconder aqui o cartoon e remover as águas, que a estrutura encontrada pelo docking é muito parecida com a que foi resolvida, né, por difração de raio-x. Então mostra que a confiabilidade é muito alta do que foi predito, né, a partir do docking. Então mostra que esse servidor, além de ser fácil de ser utilizado, ele te dá resultados muito bons, e depende muito da sua estrutura de molécula ali, né? Às vezes cofatores ficam um pouco mais complexos, ou se tem um resíduo que
dependendo do pH, ele tem uma diferença ali de protonação. Mas nesse caso ele mostrou a sua confiabilidade no encontro da melhor posicionamento, que mostra o que o Doctor é mais um programa eficiente ali, e eu recomendo como principal forma de trabalho ali, principalmente por ser brasileiro no estudo de docagem. Então é isso, esse é o resultado que a gente encontra. Dá para explorar um pouco mais, e aí vocês podem se basear nos estudos ali no mini curso. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Qualquer coisa deixa no comentário aí se precisar de alguma ajuda. E eu vou tentar fazer alguns vídeos posteriores de análise ou como analisar essas estruturas por RMSD além do Doctor.